Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma semana, né, de estudos, de atividades, e é importante a participação de vocês em todas elas, tá bom? Façam todas as atividades, não deixem acumular. Nosso submestre já está aí chegando ao final, nosso segundo bimestre, então é importante a participação de todos, tá bom? Então, essa semana é uma semana especial, é a semana do folclore, tá? O dia do folclore brasileiro, ele é comemorado no dia 22 de agosto, ou seja, já é no nosso próximo final de semana. Então, durante a semana, nós trabalhamos a semana do folclore, tá? O que é o folclore, gente? Folclore é um conjunto, né, de expressões culturais que vão passando, né, de geração em geração e que isso demonstram aspectos de identidade nacional, regional, tá bom? Então, isso vai identificando, mostrando sentimentos de pertencimento a cada região, tá? Então, nós temos como exemplos do folclore mitos, lendas, brincadeiras, danças, comidas típicas, tudo isso faz parte do folclore de uma região, né? Então, o folclore brasileiro, ele é bem diversificado. Então, ele mistura elementos que vêm das culturas portuguesa, né, de Portugal, africana e indígena. Então, vamos relembrar aqui alguns mitos, algumas lendas do folclore brasileiro? O boitatá. Quem lembra do boitatá? Então, ele representa uma cobra, né, que ela é uma cobra de fogo, considerada a guardiã da fauna e da flora. E ela é implacável na caça daqueles que desrespeitam a natureza. Então, quem estiver desrespeitando a natureza, o boitatá pode ir lá e fazer alguma coisa com você. Tenha cuidado, não desrespeite a natureza, tá? Tem também o boto, ou boto cor-de-rosa, ou boto rosa, que é um personagem folclórico que ele emerge dos rios e ele sai do rio com uma forma de um jovem bonito, né? Ele é um boto, como um golfinho, dizemos assim, né? Do rio, é um boto. E aí, quando ele sai desse rio, ele fica lá um homem bem bonito, um homem que usa um chapéu, e o objetivo dele é seduzir as mulheres para engravidá-las. Então, existe a lenda do boto rosa. Tem também o Saci Pererê, né? O Saci Pererê, que é uma figura folclórica muito conhecida, inclusive difundida também por Monteiro Lobato em suas obras. Então, o Saci Pererê, ele tá sempre ali com seu cachimbo, com seu gorrinho vermelho. Ele é um menino negro que possui apenas uma perna. O que ele faz? Ele apronta diversas traquinagens, ele prega peças nas pessoas, né, para se divertir. E entre as brincadeiras do folclore, né, nós temos aquelas bem conhecidas nossas, que é pega-pega, esconde-esconde, bolinha de gude, peão, soltar pipa, são brincadeiras do folclore brasileiro. Também existem algumas crenças populares, né, algumas crendices, por exemplo, que colocar uma ferradura atrás de uma porta vai espantar o mal olhado, ou então, se quebrar um espelho, vai ter 7 anos de azar, que um trevo de 4 folhas traz sorte, que sexta-feira 13 é um dia de muitas desgraças, de coisas ruins. Isso também são elementos do folclore. Também temos danças, né, relacionadas ao folclore, como, por exemplo, uma muito conhecida nossa é a quadrilha junina, tá? Também tem o maracatu, tá? Que é também uma dança folclórica. Então, é muito importante, gente, que nós valorizemos, que nós sempre estejamos mantendo vivo o folclore brasileiro, tá bom? Não podemos deixar de esquecer que esses elementos, eles constituem a nossa identidade enquanto brasileiros, enquanto nordestinos, certo? Então, esses elementos vão sendo passados de geração em geração e que nós também possamos passar para as gerações futuras, ok? Valorizemos o folclore brasileiro. Então, agora vamos para nossas atividades da semana. Bom, então vamos iniciar nossas atividades de hoje com atividades no caderno de gramática, tá bom? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre processos de formação de palavras. É um assunto super simples, gente. Então, a gente vai analisar como as palavras
se formam na nossa língua. A gente sabe, a gente já viu que a gente tem alguns processos como derivação, né, composição, mas a gente vai estudar hoje 3 outros processos que também formam palavras na nossa língua. Que processos são esses? Bom, o primeiro processo é o hibridismo. Então, estamos aí na página 106. Então, peço atenção para que vocês sempre vão colocando os títulos, tá bom? Então, o primeiro título, vocês coloquem processo de formação de palavras, hibridismo, página 106, do jeito que tá aí no livro de vocês, tá bom? Hibridismo, o que será que é isso, gente? Então, a palavra híbrido vem de mistura. Então, uma palavra que é híbrida, na verdade, ela está misturando elementos que são de línguas diferentes, tá bom? Ai, como é que a gente vai saber isso? Bom, realmente é um pouco complicado da gente entender que palavras da nossa língua estão misturadas de idiomas diferentes, né? Porque, na verdade, a gente não sabe exatamente de onde vem, a não ser que a gente faça um estudo da palavra. Logicamente que a gente não vai fazer esse estudo, né? A gente precisa compreender que essa é uma forma de criar palavras novas, tá bom? Então, a gente tem esse texto, que é o Cineclube Socioambiental Crisantempo. Cinema, vídeo, reflexão, sessões quintas às 20 horas. Então, a gente vai observar aqui que essa palavra cineclube, ela é uma palavra híbrida. Por que ela é híbrida? Porque eu tenho aí 2 elementos, um que é o cine e o outro que é clube. Cada um deles vem originado de um idioma, de uma língua diferente, tá certo? Eu não vou dizer qual é, vocês vão pesquisar para saber de que origem é cada pedacinho dessas palavras. Então, quando a gente encontrar palavras que têm trechos, né, pedacinhos, né, que são de idiomas diferentes, de origens diferentes, então a gente vai ter o hibridismo, tá bom? Então, é super simples, tá vendo como vocês estão vendo? A questão é só que a gente realmente não tem como identificar de cara se é uma palavra híbrida ou não, mas fazendo uma pesquisa tem como a gente descobrir, ok? Então, o próximo, página 107, coloquem aí, empréstimo linguístico, estrangeirismo. Essa aí é mais fácil da gente compreender e de identificar, porque na verdade são palavras, né, que elas estão sendo utilizadas na nossa língua, mas que elas estão emprestadas de outra língua, né? Então, a gente tem tantas palavras, né? Vejam aí, tantas palavras dessas que a gente às vezes não para pensar, tá? E elas são empréstimos linguísticos, né? São palavras emprestadas que estão aqui na nossa língua, cumprindo o seu papel de suprir a falta de uma palavra na nossa língua que tem esse mesmo significado, tá? Então, a gente tem aqui essa tirinha, né, que diz: prova de inglês, não estudei nada, por causa do videogame, aposto. Sim, mas não consegue lembrar nenhuma palavra? Game over. Então, a gente tem aí palavras na língua inglesa, na fala desse personagem. Então, são palavras que a gente utiliza na nossa língua como se fossem do português. Então, isso é um estrangeirismo. Não é, por exemplo, eu pegar um texto em inglês, eu vou ler e digo que é um estrangeirismo. Não. É quando eu tenho uma palavra que é da outra língua, certo? E eu estou utilizando na minha língua como se ela fizesse parte dela, como se ela fizesse parte do português, né? Como o caso, a gente vai, vou pedir uma pizza. Vou pedir uma pizza. Pizza é uma palavra de origem italiana e a gente utiliza no nosso cotidiano como se fosse uma palavra da nossa língua, da língua portuguesa, tá bom? Então, isso é o estrangeirismo, também muito simples, eu sei que vocês não terão dificuldades. E a nossa terceira, né, o terceiro processo de formação de palavras está na página 132. Então, coloquei aí no caderno de vocês, processo de formação de palavras. Neologismo, páginas 132 e 133, tá bom? Então, neologismo, o próprio nome vai dizer neo, mais logismo. Neo é novo e logismo se refere à palavra, logos, palavra.
Então, nova palavra. Então, é quando eu crio novas palavras para suprir a minha necessidade naquele momento. Então, são palavras que ainda não estão no dicionário, mas que eu estou precisando dela naquele momento e eu vou lá e crio. Vamos observar aqui nessa tirinha, tá? Então, a gente tem essa tirinha aqui, ele fala, é noite de lua cheia. Aí chega aí, ha, 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 ha. O ienomem. Então, a gente tem essa palavra ienomem, que é, na verdade, um neologismo, porque essa palavra, ela não existe na nossa língua. Ela não está no nosso dicionário, ienomem. Lobisomem, né? Até tá. Mas ienomem não, né? Não é porque a gente tá na semana do folclore que vai existir esse ienomem. Então, uma palavra nova que foi criada aqui dentro desse texto com alguma intenção, tá? Que vocês vão analisar aqui. Por que ienomem? O que tem a ver o ienomem, a hiena, né? O animal, com o palhaço? Que foi ele que se transformou no ienomem, né? Então, são coisas que é preciso refletir para que vocês possam responder, tá? Aí, na página 133, também vocês vão ter, tá? Essas capas de livros. A gente tem o Cantigamente, o Brincabulário e o Histórias Abençonhadas. Então, tem neologismo nesses títulos, né? Tem neologismos, o que é que elas estão representando? Por que elas foram criadas, né? Qual a necessidade ali naquele momento de se criar uma nova palavra, se a gente já tem tantas palavras? E também, mais adiante, a gente tem um trechinho do conto As Margens da Alegria, né? Do João Guimarães Rosa. E vocês vão identificar nesse texto aqui 4 neologismos, que são palavras que não existem no nosso dicionário, viu, gente? Neologismo sempre vai ser palavras que não existem no nosso dicionário, que estão utilizadas aí com algum objetivo dentro do texto. Elas teve uma necessidade de se criar essa palavra, tá bom? Eu vou passar para vocês agora um videozinho sobre essa questão de criar palavras. É um vídeo bem legal, assim, bem divertido. Assistam ele até o final, tá bom? E daqui a pouco eu volto. Meu nome é Marta Lagarta, sou carioca, inventadeira de moda, inventadeira de brincadeira e completamente apaixonada por literatura e por criança. Completamente. Assim, eu acho que eu tenho uma alma peterpânica, né? Eu cresci, como vocês podem perceber, mas continuei gostando de brincar. Então, escrever para mim é continuar brincando. Quando eu era pequena e minha mãe me botava de castigo lá no quartinho dos fundos, eu ficava sentada sem nenhum brinquedo, sem nada. Mas assim eu brincava com as palavras. Ninguém nunca conseguiu me botar de castigo. Desde criança eu brinco com as palavras, brinco e brigo, porque esse brincar com as palavras é uma peleja, é um jogo de xadrez, é uma brincadeira difícil, não é somente brincar. Hoje em dia, adulta, eu vejo isso. Brincar e brigar com a palavra não quer dizer brigar contra as palavras, é brigar comigo mesmo para que a distância entre o que eu penso e o que eu escrevo seja menor, porque há um abismo imenso entre o que eu quero dizer, o que está na minha cabeça, e o que eu realmente consigo dizer. Então, essa é a peleja, esse é o grande desafio. Se eu tivesse um canal direto entre o que eu penso e o que eu escrevo. Que sonho! Na terra dos meus sonhos, existem 23 sinônimos para a palavra ternura. Tem um tipo de raciocínio, uma questão que sempre me intrigou, que é mais ou menos assim. Uma coisa que não tem nome existe? Um sentimento que não tem nome existe? E o contrário, existe um nome que não tem a coisa correspondente? E se um sentimento tem vários e vários sinônimos,
Isso quer dizer que esse sentimento ele tem mais força do que um outro, que só tem um substantivo para denominar? Se uma rosa não chamasse uma rosa, continuaria sendo uma rosa? Eu invento palavras por prazer, por brincadeira, para afiar. Como se fosse um exercício físico, né? É um exercício, exercito a minha criatividade inventando palavra, desafiando mesmo a minha agilidade de invenção. É uma técnica de desenvolver a criatividade. Eu amo dicionários, amo de paixão, sempre amei. Então, muitas das palavras que eu inventei foi assim, eu pego o dicionário, vou vendo os verbetes e vou querendo modificar as palavras, né? Pego as palavras que já estão no dicionário e tento modificá-las, mas mantendo o radical. O processo de criação das palavras é mais ou menos assim. Eu pego uma palavra, então pego a última sílaba dessa palavra. Por exemplo, noiva, a última sílaba é vá. Então, com essa última sílaba, eu tenho que começar uma outra palavra. Vá, vá. No caso, eu botei noivambira. A grande maioria das palavras que eu invento, primeiro eu crio a palavra e depois eu dou um significado para elas. É interessante isso, né? Primeiro criar a palavra e depois eu dou um significado. Por exemplo, eu criei natalco. Falei, gente, mas o que é natalco? Tem a palavra natal e tem a palavra talco. Já sei o que é natalco. É um pó que deixa a barba do Papai Noel ainda mais branca, além de cheirosa. Tá pronto, natalco. O Brincabulário é o meu livro onde eu mais brinco demais com as palavras. Brinco e invento palavras que não existem, mas existem no meu imaginário e nomeiam coisas, criaturas que também passam a existir. Existir em que lugar? Aonde? Daí a necessidade de criar terras imaginárias, de inventar um mundo. Um mundo dicionário, porque todo dicionário é um mundo? Ou um mundo dicionário, porque amo de amor amado ler dicionários? O que eu já ganhei de palavras inventadas é assim, uma coisa linda, sabe? Elas inventam muito, me dão em caixinhas e mandam pro meu e-mail, me dão em papelzinho. E também elas dão outros significados. Às vezes eu inventei uma palavra no Brincabulário e elas mudam o significado da palavra. É assim uma coisa apaixonante. E eu própria, às vezes, me surpreendo com o que eu criei e dou outro significado. Por exemplo, o canguru, inicialmente eu tinha pensado assim, puxa, canguru vai ser um cachorro com aquela, tipo um canguru, com aquela bolsa marsupial e em vez de estar levando um cachorrinho, né? Mas depois eu olhei para a palavra, comecei a rir, falei, também pode ser um guru que morde os seus próprios seguidores, né? Já que é um cão-guru, o canguru pode morder. Aí uma vez a criança falou, e também pode proteger, quer dizer, um guru que pode proteger os seus seguidores. Uma criança maior falou, uma vez que um cão também poderia ser um cão de guarda. Olha só, outro que eu achei aqui, que é bem bonito. Pipodrástica. É uma pipoca muito drástica que não estoura. Ou então podia ser uma pipoca tão drástica que quando ela estourasse, estourava. Eu agora acabei de inventar. O milho era tão forte que quando estourava a panela toda, a tampa voava. Então acontecia uma situação drástica. E a poesia é o gênero que eu acho que mais se aproxima, de fato, dessa brincadeira. Se você me perguntar por quê, eu não sei. Realmente eu não sei. Eu sinto isso. Talvez porque a poesia se confunda com a invenção. Será?
E aí, viram aí o vídeo? Que legal, tá? Então, essa que está falando, né, nesse videozinho, a Marga Lagarta, ela é a autora do livro Brincabulário, que também está na questão da atividade sobre neologismo, tá? Bem interessante, né? Então, agora a gente vai passar para nossas atividades de produção textual, que serão 2, tá bom? Vamos iniciar primeiro com a tarefa da página 120, tá bom? Que é mais um samba enredo. Dessa vez, né, um samba enredo mais recente. Ele foi apresentado no ano de 2012 pela Escola de Samba Vila Isabel. Vamos ver algumas imagens desse desfile? Dia de paz, a resua, bicho, prato livre, nos seus sabores, somos cultura que marca, navio negreiro, corrente das temos o sangue da bola, correndo na feira, tudo de libertação, a saga de ancestrais, o prato livre, nos seus sabores, o sonho vive a vida. Somos a raiz do seu peito, a tua pulsação, incorpora outra vez que solta e segue na boa ficando, ecoando solo feiticeiro, da cor da fé, pra quem é de lá hoje, olha o orgulhoso, chama pra vem na dica, patrão, vem, lua de lua, da Luciana, vem aqui, vem na dica, a tua pulsação incorpora outra vez que solta e segue na luz da boa ficando, ecoando solo feiticeiro, já clareou o dia de paz da ressurreição, o canto livre dos teus sabores, o sonho vive a vida, oi, vibra, ó minha vila, a tua alma tem negra vocação, somos a pura da boa ficando, ecoando solo feiticeiro, tem negra vocação, somos a pura do samba, faz meu peito, a tua pulsação, a vida mesmo, se abre valor, os braços de leões, e cavaquinhos, a tua sonho vive, cê vai de lá. Então, acredito que durante nessas imagens que vocês viram, deu para ouvir esse samba enredo, que é Você Semba Lá Que Eu Sembo Cá, o canto livre de Angola. Está na página 120, o texto, tá bom? E as questões vão até a página 123. Então, coloquem no caderno de produção textual logo o título, né? Você Semba Lá Que Eu Sembo Cá, o canto livre de Angola, página 120 a 123. Ok? Já coloquem, vamos começar a discutir aqui, tá bom? Então, de acordo com esse título, Você Semba Lá Que Eu Sambo Cá, qual é o tema, né? Fala o canto livre de Angola. Qual é o tema desse samba enredo e do desfile da Escola de Samba da Vila Isabel, de 2012? Então, a gente vai pensar um pouquinho, refletir sobre isso e vamos ver agora o samba enredo na íntegra. Alô, comunidade de Vila Isabel! Vamos lá! A hora é essa! É Vila Isabel! Sou da vila!
vai ressoar um canto livre dos meus tambores. O sonho livre é vibra, ó minha vila, a sua alma tem negra vocação. Somos a pura raiz do samba, bate meu peito, a sua pulsação. Incorpora outra vez que samba e segue na missa. Tambor africano, ecoando o solo feiticeiro, na porta velho negro. Fogo os olhos que invadem, pra quem é de lá, forja o orgulho, chama pra lutar. Reina Xingaê, Matamba, vem pelo onde o anda nos guiar. Reina Xingaê, Matamba, é tradição que sua terra é seu altar. Cultura que embarca, navio negreiro, correntes da escravidão. Temos o sangue de Angola, correndo na veia, luta e libertação. A saga de ancestrais que por aqui perpetuou a fé, os rituais. Um elo de amor pelos terreiros, nasceu o samba. De aciado embalou nos braços de violões e cavaquinhos a toca nesse cortejo. A moça vira, viva o povo de Angola e o negro reina. Samba de lá, Deus samba de cá, já clareou. Um dia de paz vai ressoar, o canto livre nos meus tambores. O sonho sempre de lá, Deus samba de cá, já clareou. Um dia de paz vai ressoar, o canto livre nos meus tambores. O sonho sempre lá. E aí, viram? Muito legal, né? Porque ele vai trazendo pra gente uma mensagem bem importante a respeito de cultura, de identidade, sabe? Então, é importante que a gente analise, que a gente valorize também essa questão, né? Do povo negro, do povo que tem a sua raiz e que tem muita história para contar, tem muita, na verdade, é a base da nossa história. Então, nós não podemos jamais esquecer disso, tá bom? Então, tá falando sobre samba. Nossa, que legal, né? Samba, que é um ritmo musical que às vezes a gente não dá tanta importância, a não ser no carnaval. Mas que também é um aspecto cultural brasileiro, né? Ele vem, né? E assim, eu não vou entrar muito em detalhes sobre o samba, porque nós vamos ter um trabalho específico sobre samba, mas vamos continuar aqui. Então, vocês vão ler, né, mais uma vez, vocês já ouviram o samba enredo, vão ler novamente, tá bom? Porque isso é um processo, gente. E vão responder as atividades, né? A gente tem aqui 13 questões que vocês vão lendo, analisando as estrofes. A gente já tá fazendo todo esse trabalho com versos, com estrofes, né? Com rimas. Tudo isso tem uma importância para a formação do texto. E vocês vão também construindo esses conhecimentos, tá bom? Então, finalizem essa atividade aí, que vai ser a nossa penúltima atividade de produção textual. Nós teremos uma outra na semana que vem, para fechar o segundo bimestre, tá bom? E aí, dando continuidade, na página 124 e 125, a gente tem um Ampliando Fronteiras, que é falando sobre samba, que é a outra atividade de produção textual que nós teremos essa semana, tá bom? Então, nós vimos, né, sambas enredo, nós vimos aquele primeiro samba enredo do dia do fico, e agora esse samba enredo que vai falar sobre samba, coisa interessante, né? Uma metalinguagem, porque ela está utilizando o samba para falar de samba, tá bom? Então, existem algumas divergências sobre quando nasceu o samba, onde nasceu o samba. Então, imagina-se que esse samba nasceu na Bahia, né, durante o período escravista. Já outros dizem que foi no Rio de Janeiro, no final da década de 1920. Então, não existe um consenso e a gente vai analisar um pouquinho essa história do samba, tá? Existe o dia 2 de dezembro, que é dedicado ao Dia do Samba, tá bom? Então, vamos começar aqui.
a gente tem algumas temáticas que nós vamos discutir, tá? Primeiro, sobre os escravos e o samba, tá? Aqui na página 124. Então, um dos ícones da união entre as culturas africana e brasileira, o samba é um ritmo que simboliza a resistência da cultura negra. O seu nome originou-se do africano semba, que significa umbigada, né? Então, na origem da palavra, samba é semba, que significa umbigada. Devido às suas origens, o samba e a capoeira foram criminalizados em tempos depois da abolição da escravidão, aparecido no Código Penal de 1890 e perseguidos no início do século XX. Gente, então, se as pessoas vissem pessoas sambando ou lutando capoeira, então essas pessoas eram presas, gente, isso era considerado um crime. Olha só que absurdo, né? Elas deixaram de ser consideradas práticas criminosas durante a era Vargas, né? Nosso presidente Vargas, que pretendia valorizar aspectos da cultura popular brasileira. Então, passou muito tempo o samba sendo um crime. Então, as pessoas que eram, né, pegas sambando iam ser presas, porque se faziam rodas de samba ou mesmo rodas de capoeira, e aí se criou essa ideia de que seria uma subversão, que seriam criminosos, coisa totalmente absurda, né? Também tem a questão das mulheres negras e o samba. Bom, após o período abolicionista, os homens negros foram perseguidos e presos por ociosidade. Muitos deles eram sambistas, inclusive existia um crime chamado crime de vadiagem. E aí esse crime de vadiagem era porque os negros, na verdade, eles não tinham emprego, né? Depois que teve a abolição da escravatura. E aí eles não tinham o que fazer, muitas vezes ficavam sem perspectiva de trabalhar porque estavam ao léu, né? Abandonados. E aí eles, né, muitas vezes faziam rodas de samba e também existia o crime de vadiagem, de ociosidade. Não tá fazendo nada, tá cometendo um crime. Então, eram presos muitos desses negros, tá bom? E aí as mulheres negras, como uma forma de resistência, conhecida como tias, elas abrigavam esses compositores. Então, esses compositores de samba, que as pessoas diziam que eram vagabundos, que eram vadios, né, que não estavam trabalhando, elas abrigavam eles nas suas casas, né, como uma forma de protegê-los de serem presos sem um motivo, né? Porque a pessoa ser presa só porque é um compositor de música, isso não é vadiagem. Enfim, e aí, em nome dessa história, as escolas de samba homenageiam as mulheres que apoiaram esse gênero musical com a ala das baianas. Então, nessa ala das baianas, que tem as mulheres, né, com aquelas saias rodadas. Então, ela é para homenagear essas mulheres que protegiam os negros que viviam da composição do samba, que eram considerados vagabundos, vadios, tá bom? A primeira mulher a fazer parte da ala dos compositores foi a dona Ivone Lara, que viveu entre os anos de 1921 e 2018. Ela faleceu em 2018, tá bom? Então, olha aí a importância das mulheres para o samba. E também a gente tem a questão da censura ao sucesso. Após ter sofrido com o preconceito, a censura e a criminalização, o samba passou a ser visto como símbolo da cultura popular brasileira. Muitos sambistas que no passado foram censurados, hoje são muito valorizados, como Martinho da Vila, Ney Lopes, Leci Brandão. Então, por que eles eram censurados, gente? Porque muitas vezes, eles tinham essa questão de resistência, né? De estar indo contra os poderosos do momento. E aí, como eles não aceitavam isso, eles censuravam, eles proibiam desses sambas serem publicados, serem veiculados, tá? Então, ainda hoje, o samba é visto como um gênero de resistência e representatividade negra, né? Então, representa muito, né, essa questão da negritude, essa identidade cultural, tá bom? Que a gente vê muito durante o carnaval, principalmente no nosso país. Mas durante o ano todo tem manifestações de samba, tá bom? Existem as vertentes dos instrumentos do samba. Desde a sua origem, o samba criou muitas vertentes, como samba de raiz, partido alto, samba de roda, samba enredo, tá? No início, os principais instrumentos utilizados eram violão, cavaquinho, pandeiro, tamborim e surdo.
Com o passar dos anos, outros instrumentos foram sendo incorporados, como bandolim, banjo, repique, cuíca, agogô e atabaque, tá bom? E aqui também fala sobre Tereza Cristina, que é uma das cantoras de maior representatividade do samba carioca, que nasceu em 1968, é formada em letras e iniciou sua carreira artística há mais de 20 anos, fazendo composições e cantando em rodas de samba, tá bom? Então, essa é a Tereza Cristina, tá bom? Então, vocês vão, no caderno de produção textual de vocês, vocês vão responder essas duas questões que estão aqui na página 125. A primeira é: você acredita que ainda existe preconceito em relação ao samba? Sim ou não? E, logicamente, você vai comentar, explicar por quê. E na segunda diz qual é a importância do reconhecimento desse gênero musical em relação à cultura popular brasileira. Por que é importante nós reconhecermos o samba, né, para a nossa cultura popular brasileira? Então, vocês também vão explicar nessa questão. E aí, vocês vão trabalhar em grupos para apresentar mini seminários. Serão apresentados na próxima semana, tá bom? Então, quais são os temas desses mini seminários? Então, nós vamos falar sobre samba. Teremos 4 temas, tá bom? Então, a gente vai trabalhar a origem do samba, a origem e a história do samba. Vamos trabalhar compositores e intérpretes de samba, né? Sempre brasileiros, né? Logicamente. Os principais tipos de samba, tá bom? Até citei alguns aqui que tem no livro. E o grupo 4 vai falar sobre os instrumentos musicais do samba, tá bom? Explicar bem direitinho como é cada um, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês agora os grupos que vão fazer esse trabalho para apresentar semana que vem. Prontinho, né? Anotem direitinho, se organizem, tá bom? E aí, ó, dá até pra dançar um sambinha aí no dia da apresentação, tá bom? E vamos fazer bem direitinho esse trabalho, porque nós precisamos valorizar mais esse aspecto da cultura do nosso país, tá bom? Aproveitar aí na Semana do Folclore. E o samba também é uma dança típica do nosso país, tá bom? Então, ó, beijão, a gente se encontra nas nossas aulas e qualquer coisa é só entrar em contato.